Nesse vídeo vamos falar sobre aproveitar a vida, autoestima e epicurismo, a partir do filme A Noiva Cadáver. Então vamos lá. O filme começa com um dueto que apresenta duas famílias, que querem que seus filhos Victor, da família Von Dort, e Vitória, da Everglot, se casem, pois as duas famílias estão querendo o que o outro pode proporcionar, já que enquanto Van Dort é uma família rica por causa do seu negócio de pesca que está crescendo, mas não são conhecidos, os Evangort têm status, mesmo que eles tenham perdido todo o seu dinheiro, estando falidos. Ou seja, a família da Vitória quer que ela se case por dinheiro e a família do Victor quer que ele se case por status. A família do Victor chega na casa da Vitória, e é quando descobrimos que eles nunca nem se viram na vida, o que nos faz lembrar dos casamentos antigamente, já que o filme se passa por meados do século XIX. E quando analisamos isso, vemos que os casamentos eram usados como acordos e uniões que beneficiavam as duas famílias, não por amor, como geralmente é hoje em dia, o que mostra que atualmente existe uma romantização do casamento, onde as pessoas podem idealizar e sonhar como ele vai ser, até porque você pode escolher uma pessoa que você ame de verdade, e não sendo apenas uma obrigação imposta. E além disso, vemos como o status e a fama podem se manter mesmo que você não tenha nada, sendo uma pessoa famosa e ser pobre, como é o caso da família da Vitória no filme, ou uma pessoa pobre e vazia de alma e mesmo assim ter famas e status. Então é importante prestar atenção a quem nós damos atenção e fama, pois ela pode ser apenas uma pessoa pobre e vazia, sem caráter e muito menos nada a acrescentar na sua vida. Mas voltando pro filme, vemos que o casamento inclusive tem um anúncio pela cidade, e percebemos como ela é cinza, triste e vazia, onde as pessoas parecem estar depressivas a todo momento. Guardem essa informação porque ela vai ser mais importante pra frente. E quando o Victor chega na mansão da Vitória, ele ainda está triste por ter que se casar com uma mulher que ele nunca viu na vida, e começa a tocar piano sozinho no meio da sala. Enquanto ele toca piano, aparece a Vitória. Ele se assusta e vemos como ele é desastrado. Mas bom, eles começam a conversar e até chegam a flertar. E vemos como a família da Vitória é bem controladora e não deixava ela nem chegar perto do piano, só pelo fato dela ser mulher, sendo privada e restrita pelos pais de muitas coisas. Isso é representado pelas roupas apertadas que ela é obrigada a usar, as restrições de estar perto do Victor e do piano, além de obviamente ela estar sendo obrigada a se casar. E aí chega a irmã da Vitória bem na hora, que eles estão sozinhos conversando, e fica revoltada por isso e por eles não estarem no ensaio do casamento. Mas no ensaio, por conta do Victor ser muito desastrado e por estar muito nervoso, ele se atrapalha todo, estragando o ensaio. E pra ter noção, ele até ataca fogo na mãe da Vitória sem querer. Até que chega o Lord Barks, que sabe o plano das duas famílias de casar os dois filhos, mas ele quer apenas casar com a Vitória pra ficar com o dinheiro da família dela, mas mal sabe eles que ele não tem nada. E pra cumprir esse objetivo, o Lord atrapalha mais ainda o Victor no ensaio, como se ele precisasse de ajuda pra fazer isso. Então o pastor pressiona o Victor, falando que o casamento só poderia acontecer quando ele aprendesse os votos. Então ele vai embora correndo pro meio da floresta, se sentindo mal, por ter estragado tudo. Lá no meio da floresta ele começa a ensaiar, e por pura coincidência, ele bota a aliança nesse galho que por pura coincidência parece um dedo. É muita coincidência mesmo. Mas o galho agarra o braço de Victor e ele descobre que de fato era um dedo. E quem diria, hein? Mas enfim, o Victor acaba acordando essa cadáver chamada Emily, e ela fala que aceita os votos do Victor, que está assustado com a situação, e corre. Mas ela acaba alcançando ele na ponte e levando para o mundo dos mortos. E diferente do mundo dos vivos, onde as pessoas têm uma vida cinza e repetitiva e constantemente depressiva, aqui as cores são coloridas e as pessoas são muito mais felizes, o que simboliza os casos em que as pessoas preferem estar mortas do que vivas, já que têm uma vida monótona, triste e deprimida, vivendo de forma automática. E do outro lado, na morte, encontramos a felicidade, a liberdade e, ironicamente, a própria vida, ao invés de apenas sobreviver. E com isso podemos ver a filosofia de Epicuro, que fala exatamente sobre isso. Epicuro foi um dos grandes filósofos da antiguidade, mais especificamente de Atenas, na Grécia. Ele defendia que a busca do prazer e a evitação da dor são os principais objetivos da vida, tanto dos animais quanto dos humanos. No entanto, ele argumenta contra a busca desenfreada dos prazeres imediatos, dizendo que as pessoas devem buscar por prazeres duradouros e significativos, que levam a uma vida plena e feliz. Para Epicuro, a verdadeira felicidade não se encontra em excesso, mas em uma vida equilibrada e contemplativa, onde se valoriza a tranquilidade da mente e a ausência da dor. Viver uma vida monótona e sem graça, como vimos no filme, as vidas dessas pessoas seriam contrárias aos princípios de Epicuro, que encoraja a busca ativa por experiências que trazem alegria e satisfação. E falando mais especificamente sobre o Victor, vemos que ele está preso em um noivado arranjado, e uma vida sem propósito, vivendo de forma automática, sem paixão ou alegria genuína. Sua existência é marcada por monotonia
agonia e tristeza, que reflete a visão de Epicuro de que uma vida sem prazeres significativos é uma vida mal vivida. Por outro lado, o mundo dos mortos é vibrante, cheio de cores e alegrias, onde os personagens mortos têm paz e felicidade. Ironicamente, é na morte que eles encontram a verdadeira liberdade e a própria vida, ao invés de apenas sobreviver. Essa representação subverte a ideia convencional de morte, como algo temido e negativo, alinhando-se com a visão de Epicuro de que não devemos temer a morte, pois ela é simplesmente a ausência de sensação. Não pode ser uma experiência dolorosa ou negativa, não sendo uma experiência positiva também, já que se você não sentir nada por conta da ausência de sensação, você também não sentiria felicidade, prazer ou alegria. Esse contraste mostra e aborda a vida adulta e depressão, de uma forma artística no subtexto, apesar de ser um filme considerado infantil. Mas voltando para Emily e pro Victor, vemos que ela acha realmente que eles se casaram na floresta, por isso ela levou ele para o mundo dos mortos. O Victor não gosta muito disso, e fala para ela que não quer se casar, e que aquilo foi apenas um engano, mas ela não entende isso muito bem. O Victor fica muito confuso com isso, obviamente. Acho que qualquer um ficaria confuso nessa situação. Então os mortos começam a cantar uma música para explicar a situação da Emily, que é muito boa por sinal. Mulher feia tudo bem, neguinho, agora feia, fedorenta e mentirosa, aí não, neguinho, aí eu vou ter que zoar, Pera, essa daí também é muito boa, mas é essa daqui que eles começam a cantar. Essa é uma longa história. E que história incrível! Uma trágica história de romance, paixão e assassinato a sangue frio. Esta vai ser boa. Bom, eles falam da história trágica da vida e da morte de Emily. Eles falam que ela era bonita e rica, e um dia conheceu um cara que ela queria se casar. Porém, seus pais não queriam isso. Então, o casal resolveu fugir e se casar. Mas antes que isso fosse realizado, o noivo acabou matando e roubando a Emily e enterrando ela escondida, entre aspas, que qualquer um poderia achar o corpo da coitada na floresta, onde Victor achou. Sinceramente, eu acho que só não encontraram porque era bem perto do cemitério, então eu acho que ninguém iria procurar. Mas enfim. Com isso, ela jurou esperar um amor para libertá-la. E aqui podemos ver duas coisas. Quando você coloca expectativa em outras pessoas, e a questão do homicídio, com agravante de feminicídio. Mas vamos falar com calma. Falando primeiro sobre colocar expectativas em outras pessoas, podemos voltar para a filosofia de Epicuro, que como já vimos, ela busca a tranquilidade mental e o prazer duradouro. E ao colocar expectativas em outras pessoas, isso pode perturbar esse equilíbrio, pois quando esperamos que outros se comportem de certa maneira para atingir nossas expectativas e o que esperamos, isso pode levar à frustração e ao desapontamento, caso elas não correspondam ao que nós esperamos. Essas emoções ditas como negativas, por exemplo, ansiedade e preocupação constante, podem interferir na nossa paz interior, dificultando alcançar a ataraxia, que seria a tranquilidade da alma, que Epicuro valoriza tanto. Além de que isso pode criar uma dependência emocional e conflitos interpessoais, o que prejudica os relacionamentos e o bem-estar emocional de forma geral. Duas coisas que parecem acontecer na história da Emily e desse homem que matou ela, mas como não tem muitos detalhe, é apenas uma suposição. Mas enfim, Epicuro sugere que devemos cultivar uma relação mais desapegada em relação às expectativas que colocamos nos outros, buscando um equilíbrio entre nossas aspirações e a aceitação da realidade dos outros, como seres independentes. Outro ponto importante, que já comentei antes, é a questão do homicídio, que nesse caso vai além disso, já que tem um agravante de feminicídio, que muitas pessoas ficam com dúvida sobre o que é isso exatamente. Mas antes de vermos o que é isso, vamos ver o que é o homicídio. Homicídio, como você já deve saber, é o ato de matar uma pessoa, seja ela de uma forma voluntária ou involuntária, sendo uma palavra composta por homo, que remete a homem, e sídio, que significa extermínio ou morte. Por isso, o ato de matar um ser humano está previsto no artigo 121 do Código Penal, tendo pena de 6 a 20 anos de prisão. E falando mais sobre o agravante de homicídio, vemos que é uma circunstância que torna o crime de homicídio mais grave, aumentando a pena prevista para o infrator. No direito penal brasileiro, os agravantes de homicídio são previstos no artigo 121 do Código Penal, assim como o crime de homicídio, que aumentam a reprovação social e a periculosidade do ato. Alguns exemplos são motivo fútil, quando o homicídio é cometido por razão insignificante ou desproporcional; motivo torpe, quando o crime é cometido por um motivo moralmente repugnante, como vingança mesquinha ou ganância; e contra menor de 14 ou maior de 60 anos, que a vítima é particularmente vulnerável devido à idade. Entre outros casos, mas nosso foco nesse vídeo é analisar em específico o que é o feminicídio, já que ele está presente na história. E quando analisamos, vemos
vemos que esse agravante torna o homicídio mais grave, quando a vítima é uma mulher e o crime é cometido por razões dela ser do sexo feminino, o que difere do femicídio, que é apenas um homicídio contra a mulher, sem ser por razões dela ser do sexo feminino. Esse agravante foi introduzido no Código Penal brasileiro em 2015, pela Lei número 13.104. O feminicídio inclui casos de violência doméstica e familiar, bem como os crimes motivados por menosprezo ou discriminação contra a condição feminina. Essa qualificadora aumenta a pena de reclusão de 6 a 20 anos, o que seria normal para caso de homicídio, para 12 a 30 anos de prisão, o que destaca a gravidade do crime de gênero, promovendo políticas públicas para prevenção e combate a isso, visando punir rigorosamente os agressores e conscientizar a sociedade, principalmente pelos altos índices de homicídio de mulheres no contexto de violência doméstica e de gênero. Mas voltando ao filme, vemos que apesar da Emily ter jurado esperar um amor verdadeiro para libertá-la, o Victor não quer muito isso não. Mas eles começam a conversar e é então que o Victor tem a ideia de falar que seria bom eles voltarem para o mundo dos vivos para que ela conhecesse os pais dele. Mas isso era só um plano para ele conseguir fugir dela e falar com a Vitória. E inocentemente a Emily aceita. E eles vão até uma caveira idosa e que tem barba de alguma forma. Provavelmente ela deve ser da mesma família do Brook de One Piece. Bom, ele faz um feitiço e leva os dois para o mundo dos vivos. E fala que para eles voltarem ao mundo dos mortos, a Emily só precisa falar a palavra amarelinha. E chegando lá, o Victor fala para a Emily esperar enquanto ele vai preparar os pais dele para essa notícia. Mas ao invés disso, ele sai correndo até o quarto da Vitória e se declara e tenta explicar a situação para ela. Mas a Emily segue o Victor por influência dessa larva e aparece no quarto da Vitória. Confusa e com ciúmes, acaba levando o Victor de volta ao mundo dos mortos, soltando a fatídica palavra. Amarelinha. E lá, eles acabam discutindo e ao tentar explicar que é um mal entendido, o Victor fala que não queria casar com ela e foi só um engano, e que nunca casaria com ela, nem que se estivesse morto. Mas bom, então a Emily vai embora triste e tem uma conversa com essa aranha e com a larva, que falam pra ela que a única vantagem que a Vitória tem é o fato dela estar viva, e que isso é apenas circunstancial. Isso mostra como a autoestima pode ser afetada e influenciada por comparações com outras pessoas. E quando analisamos a visão de Epicuro sobre isso, vemos que a prática da comparação com os outros é contrária e atrapalha a busca da paz interior. Epicuro sugeria que devíamos nos concentrar em nossos próprios prazeres e necessidades, ao invés de nos compararmos constantemente uns com os outros, já que as comparações podem gerar insatisfações e ansiedade, nos tirando do estado de contentamento e serenidade, trazendo perturbações à alma, coisa que podemos acabar cedendo no dia a dia, ao olhar as redes sociais, já que lá as pessoas buscam mostrar o melhor lado delas, e acaba transparecendo que elas estão constante êxtase e felicidade e prazer, sendo que não necessariamente é assim. Então às vezes você acaba se comparando com uma pessoa sem saber os problemas reais da vida dela, sem saber as dificuldades que ela passa no dia a dia. E às vezes essa pessoa também faz comparações com você sem saber das suas dificuldades e das suas lutas. Bom, e analisando a filosofia de Epicuro, vemos que para ele a verdadeira felicidade reside em aceitar e valorizar o que temos e o que somos, sem nos preocuparmos com padrões e expectativas externas. Mas voltando ao filme, a Vitória tenta falar com todo mundo, com seus pais, com o pastor, mas ninguém escuta ela, e acabam trancando ela no quarto, falando que ela está maluca, e dando até um amanhecer para o Victor voltar e ensaiar de novo para o casamento. Caso contrário, a Vitória se casará com Lord Barks. E voltando ao mundo dos mortos, vemos que o cocheiro da família do Victor acaba morrendo e conta a ele que a Vitória vai se casar com o Lord. Com isso, ele decide aceitar se casar com a Emily e vai conversar com ela para pedir desculpa. E para efetivar o casamento, a caveira idosa fala que o Victor tem que ir para o mundo dos mortos de fato, ou seja, depois que ele fizer os votos de casamento no mundo dos vivos, ele tem que beber o veneno e morrer. A Emily não queria, até porque é uma coisa muito valiosa para se pedir a alguém, mas Victor acaba aceitando, mesmo sabendo que não tem volta, já que na cabeça dele, ele não tinha mais nada no outro mundo. Com isso, todos os mortos vão ao mundo dos vivos para o casamento deles. Mas quando estão fazendo os votos, Emily percebe que o que está fazendo é errado, já que ela estaria tirando os sonhos de outra pessoa, assim como tiraram os sonhos dela, apontando para a Vitória e desistindo de se casar com Victor, para que ele e a Vitória pudessem ser felizes. E com isso aparece o Lorde e temos a revelação que foi ele que matou a Emily, coisa que já estava subentendida no filme. Mas agora temos a confirmação, e além disso, ele planejava fazer isso com a Vitória também, mostrando que além do feminicídio ou ocultação de cadáver, ele também é um assassino em série. Ou seja, esse cara deveria estar muito preso e na cadeia agora. Vai receber processo, irmão. Cadeia! É cadeia nele!
Mas bom, isso daí não faz muita diferença. Até porque o burro fica se gabando e acaba tomando veneno que era pro Victor tomar. E acaba morrendo. E os mortos acabam punindo ele por ter matado a Emily. E bom, no final a Emily entrega a aliança para o Victor e vai embora virando uma borboleta. Simbolizando que agora está livre de fato. Não tendo mais pendências nesse mundo. Já que a pessoa que tanto fez mal a ela foi punida. Porém vai além disso. Já que ela não depende mais de um casamento para ser realizada e feliz. Podendo ser verdadeiramente livre sem as amarras de uma dependência emocional. Tanto no casamento ou em alguma pessoa que ela estava esperando que fosse a libertar. Bom, e aqui no canal tem um vídeo de Madagascar que fala exatamente sobre liberdade. Depois passa lá, porque ele tá bem interessante. Mas bom, é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.